amada igreja? Amém, amém. É uma bênção ouvir a igreja cantando. É uma bênção. Gente, não é uma bênção para mim. Isso aqui é uma alegria imensa para Deus. Ver a gente cantando com o nosso coração, com a nossa boca. E Ele receber esse. É a pessoa que nós realmente queremos agradar as pessoas. E, amada igreja, o Ministério de Louvor está aqui para auxiliar a todos nós a fazermos esse louvor de um modo mais agradável. Mas o louvor é da igreja, para que nós possamos ofertar um culto a Deus. Então, todos vocês estão servindo a Deus. Não é só o Ministério do Louvor, é toda a igreja. O Ministério do Louvor aqui é apenas um auxiliar, tá bom? Para que a igreja possa louvar a Deus de modo mais louvável. Gente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês são tão inteligentes e já me ajudaram muitas vezes, vão me ajudar neste momento. O que significa isso aqui, meu irmão? Uma aliança. Significa o quê? Que eu sou uma pessoa comprometida. Nesse dedo aqui especificamente significa que eu sou casado. Se tivesse nesse dedo, noivo. Mas como está nesse dedo, eu sou uma pessoa casada. Do mesmo modo, Deus tem um sinal de aliança que traz compromisso de Deus e compromisso nosso. E esse compromisso traz bênçãos. Mas antes de eu falar das bênçãos, deixa eu compartilhar um pouco. Quem é casado e sabe dessas bênçãos, esse compromisso aqui não é um peso na minha mão, não é uma roxa no meu dedo, não é um empalho para pegar a enxada, não é algo incômodo para tocar, não é algo ruim de carregar, mas é uma alegria. Toda vez que eu lembro que eu tenho esse compromisso, eu lembro que eu tenho um lar, eu tenho uma família, eu lembro que tem uma pessoa que eu posso confiar, que eu posso ter ajuda, eu tenho uma pessoa que cuida de mim, que cuida do meu filho, eu lembro que tem uma pessoa que me conduz e me estimula a se relacionar com Deus. Então essa aliança aqui, esse compromisso aqui é motivo de gratidão. E deixa eu lembrar uma aliança, lembrando a partir dessa aliança, uma aliança que vocês todos, em distinção, devem lembrar e ser gratos. É a aliança que Deus fez com toda a humanidade. Abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Leiamos a partir do capítulo 8, que faz parte da mensagem, versículo 20. Gênesis 8, a partir do verso 20. Nos é dito o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou um suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio íntimo do homem, desde a mocidade. Nem tornarei a ferir todo o ser vivente como fez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite.
agora, capítulo 9, versículo 11. Leia comigo, por favor. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal de aliança entre mim e a terra. E sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes, e toda a carne, e as águas não mais se tornaram um dilúvio para destruir toda a carne. Amém. Irmãos, Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade, não porque nós merecíamos, mas porque Ele é amoroso, porque Ele é bom, porque Ele olhou para a humanidade e viu que a nossa maldade, homem e mulher, não tem uma cura assim tão simples. E Ele, por misericórdia, decidiu salvar a humanidade. E Ele colocou a arma de guerra dele no céu, apontando para Ele, para que lembrássemos e Ele lembrasse, apesar de que Ele não se esquece, de que Ele não mais destruiria a humanidade. E agora Ele estabelece uma aliança. Uma aliança. Não há um contrário. Eu preciso repetir isso. Não é um contrário. Não é iguais, estabelecendo um acordo para que uma relação aconteça. Não, é um Deus supremo que pode tudo, dono de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que acabou de devastar o mundo, está estabelecendo uma criatura que não tem condições de satisfazer esse Deus. Ele está estabelecendo uma aliança, e não é quebrável, não tem término, não tem prazo, as partes não podem revogar, diferente do contrato. É perpétuo. Deus agora está usando a mesma linguagem que Gênesis 1 e iniciou uma nova criação, e Ele está estabelecendo confiança, está se mostrando como misericordioso para nós, para a humanidade. Ele está se mostrando assim, mas Ele espera que nós vivamos da forma que Ele quer, mesmo sendo nós cristãos, porque Ele é amoroso. Por isso, a mensagem de hoje é uma mensagem que se espera exalar gratidão da igreja. Gratidão, porque Deus não se esquece do seu povo. Gratidão, porque Deus é misericordioso. E gratidão em forma de serviço. Por isso, feche os olhos neste momento, fique em pé e vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia não tem fim. O Senhor, mesmo vindo a maldade nos nossos corações, o Senhor não hesitou em trazer-nos para perto de Ti, nos dar estações, nos dar alimentos, nos dar uma constelação maravilhosa. E o Senhor nos abençoa constantemente. Ó Pai, queremos Te louvar neste momento e ofertar, assim como Noé, um culto agradável ao Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Amém.
Quem viu o vídeo que eu postei deve se lembrar agora desse momento, na reunião dos homens, a gordura ali caindo por cima das brasas, saiu aquele suave cheio que os outros homens perderam, mas a Bíblia diz que isso foi agradável a Deus, significa que Deus aceitou, assim como os homens que foram e sentiram aquele cheiro, aceitaram aquela carne maravilhosa. Mas, irmãos, deixa eu contar uma história que Jesus contou, e vocês provavelmente me ajudarão, porque vocês são muito inteligentes. Jesus contou a parábola de um agricultor que certa vez mandou os seus 2 filhos fazer uma atividade na sua roça. O primeiro filho disse que não ia. E aí, o tempo passou e o filho foi e fez o que o pai mandou. O segundo filho disse que ia, certo? Mas o tempo passou e ele não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Qual? Fez. O primeiro ou o segundo? Primeiro. O primeiro. Aí deixa eu lhe perguntar, qual dos 2 filhos é grato pelo pai que tem? Primeiro. O primeiro, porque faz a vontade do pai. Então, sermos gratos nos conduzirá a fazer a vontade de Deus. E a aliança, como eu disse a vocês, tem estipulações. Vejamos aqui o texto novamente. Vamos ler aqui o texto do versículo 1 ao versículo 6. Abençoou Deus a Noé e aos filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará do seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Aí lê agora os versos que a gente não leu, versículo 16. E o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre toda a terra. Os filhos de Noé que saíram lá foram Sem, Cã e Jafé. Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Amém? Amém. Como nós acabamos de ler, a linguagem aqui é intencional, para que nós se recordemos de Gênesis. Deus trouxe um novo mundo, eliminando toda a rebeldia, para que nós pudéssemos usufruir das bênçãos de Deus sob o comando de Deus. Por isso ele repetirá coisas que ele disse inclusive ao próprio Adão: multiplicai-vos. E aí nós teremos alguns assuntos aqui que são assuntos pertinentes. O primeiro dele é justamente essa questão da ordem de multiplicação. Por que Deus ele quer que Noé se multiplique? E você rapidamente pode dizer, lógico, para
mundo precisava se multiplicar. Não é bem isso. Nós chegaremos a esse assunto mais detalhadamente nas aplicações, quando falaremos sobre a superpopulação mundial. Mas antes eu quero que você entenda que Deus criou o mundo para que o mundo seja o seu templo e os homens são os seus sacerdotes que administram este mundo em prol de Deus. Ao mesmo tempo que estes homens, eles carregam a imagem, eles espelham de forma física, eles representam Deus neste mundo. Se vocês lembrarem um pouquinho, vocês lembrarem um pouquinho da história, saberão que os grandes governantes usaram imagens para colocar nas extensões, nas extremidades do seu território. Sabe quem fez isso também? Paulo dos Ferros. Paulo dos Ferros colocava as iniciais do proprietário ou da família em cada árvore ou insiga de sua propriedade para demonstrar que aquele território pertencia a determinada família. E hoje, inclusive, estamos aí na festa do Sagrado Coração de Jesus, Cada cidade tem um padroeiro, tem aí um santo que tem uma certa jurisdição diante dessa cidade. Então, essa ideia de ter representantes, ter imagens para o governo é antiquíssima. E Deus está dizendo o quê? Espalhem-se por todo o mundo, multipliquem-se e espalhem-se, povoem o mundo, estendam meu templo, façam com que o mundo seja de fato um templo para a minha adoração. A segunda tarefa era saber se relacionar com os animais. Tema muito importante hoje em dia, inclusive para os pais de pets, Então, como se relacionar com os animais? Veja que Deus fala que os animais agora seriam dados para a alimentação do homem, não é verdade? Aí quer dizer que o homem era vegetariano antes. Não é bem isso que o texto quer dizer, que o homem seria vegetariano antes. Podia ser que fosse, mas a ideia aqui é que antes, no início da criação, o relacionamento com os animais era algo perfeito. Os animais se submetiam aos homens naturalmente, mas por causa do pecado, todo mundo virou um caos. E os detalhes sinistros da época pré-diluviana nós não temos, mas era um caos de tamanho que Deus agora deixou a submissão dos animais, vamos dizer assim, mais difícil. Então os animais têm. E os animais também têm pena de morte, caso estes venham a ferir ao homem. Porque o valor do homem não está no que ele faz, nem no nome que ele possui, mas porque ele é o representante de Deus, e tem autoridade de tirar a vida. Nós chegaremos sobre o relacionamento do homem para com o homem, mas qual é os animais? O que Deus está dizendo aqui sobre os animais é que mesmo diante desse contexto, que não é um contexto adequado, ideal, como era no Jardim do Éden, Deus proverá alimentos até com os animais selvagens, para eles. Então o peba, o tiu, a andorinha, até a história aí do irmão Emanuel, vocês chamam de Nequinho, que ele matou 46 avoeiros de uma lapada só. Mas ele não estava dizendo é sério, o pai dele está de prova. Mas é sério, não é, irmão? E aí esses avoeiros serviram de alimento. Ele nunca mais viu uma safra de avoeiros como ele viu naquela época. Ele tem condição de matar 46 avoeiros com uma lapada só. Uma paulada
Então, irmãos, o que Deus quer dizer aqui? Que Deus, mesmo diante do mundo que não é perfeito, Ele vai nos sustentar. Lembra do ar? Lembra da aliança? Lembra que Deus está dizendo assim: eu sou bom, ore para mim, tenha confiança em mim. Ele está dizendo para a nação de Israel: não temas, meu povo, porque eu sou bom. Vocês precisam ser gratos, porque eu sou bom. Eu estou garantindo o futuro de vocês. Aqui tem até uma aplicação para a gente. Brasil, nunca assistimos, na verdade alguns assistiram, né, com a mudança do real e tudo, mas nunca assistimos inflações tão altas como estamos assistindo agora. Investimentos perdidos, empresas falindo, e aí vem a ansiedade. O escritório nunca existe para tratar de ansiedade. Ele ganha mais dinheiro. Aí o que acontece? Nosso coração não deixa a gente dormir, preocupado com o que nós comeremos. Aí Jesus diz assim: os pássaros não plantam nem colhem, mas ele não passa fome. Aqui ele está dizendo para a humanidade, para a gente, para Israel: eu vou cuidar de vocês, até com animais selvagens. Amém. Nós temos um Deus que realmente se importa conosco. E nós precisamos ser gratos por isso, irmãos. Nós estamos dispensando até comida. Lembrei agora de outra história, uma viagem do irmão Gardel, que eles estavam morando lá no sítio, eles voltando lá do Itaú, e aí eles passaram em frente a uma padaria no pôr do sol, e uma das pessoas me disse: eu não queria comer pão. E aí o irmão Gardel comprou o pão e deu à pessoa. E as pessoas do carro comeram o pão até destruíram o pão. Diga aí, como a bênção é grande. Então, meus irmãos, nós somos um povo riquíssimo, porque nós temos um Deus Criador do céu e da terra. Amém? Mas volta aqui, ó. A terceira tarefa do homem. Não, deixa eu concluir aqui a segunda tarefa que eu fiz a aplicação. A segunda tarefa do homem sobre relacionar-se com os animais era saber se relacionar de maneira adequada, não menosprezando os animais, usando os animais de qualquer forma. Veja que Deus diz assim: se você for comer os animais, não coma do sangue, porque o sangue está à vida. Qual é a atitude aqui que Deus está esperando da humanidade? A humanidade precisaria ter um pouco de respeito pelos animais. Não são qualquer coisa, objetos inanimados que merecem ser chutados como um grão de areia, mas sim, eles são criaturas de Deus que merecem um certo respeito nosso, e que nós não somos soberanos sobre a vida deles. Nós estamos como regentes de Deus, temos autoridade sobre os animais, temos mais valores, na verdade somos mais importantes do que os animais, porém, eles não são nós para que façamos o que quisermos, certo? Deus é o dono deles, Deus gerou a vida deles, então precisamos respeitar adequadamente. E aí também evitar o outro extremo. No Egito, os gados eram venerados. Hoje, na Índia, a vaca é venerada. Lá na Índia não poderíamos fazer um churrasco como aquele que tivemos ontem, suave, cheio, certo isso? Porque senão seríamos mortos no outro dia. Mas em alguns lares, não é o caso de vocês, os animais são tão importantes quanto uma pessoa, a ponto de que se alguém tirar a vida de um animal, você tira a vida da
pessoa. Isso é uma discrepância de valor. Nós não podemos atribuir este valor. Isso acaba sendo idolatria, indo contra o próprio Deus. E aí, nós precisamos ter um bom relacionamento, porque Deus, inclusive, utiliza essas criaturas para nosso bem-estar. Olha que beleza! Usufruir dos animais não só na alimentação, mas no relacionamento, na companhia. Deus deu uma miríade de animais, pássaros, cachorros, gatos, cavalos, tudo para a nossa alegria. Precisamos saber se relacionar. Mas aí vem a terceira tarefa. O homem precisava se relacionar corretamente um com o outro. Na cena pré-diluviana, o homem estava desrespeitando um ao outro, tirando a vida. Lembra que Lameque vai dizer? Eu tirei a vida de um homem porque pisou no meu pé, e a de outro porque me machucou. É o mesmo homem, que é uma poesia. Só porque o homem pisou no pé dele, no cantinho de unha, e ele era no chão, foi lá e deu um pouco na cara dele. Pá! Olha a crueldade. A crueldade que nós vivemos hoje em dia, de não se importar com qualquer vida que seja. E aí Deus diz o quê? Ninguém pode tirar a vida de outro. Se tirar, tem que pagar a própria vida. Vida de morte? Que Deus bondoso é esse? Justamente. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele protege as nossas vidas de pessoas arbitrárias, e fez como aconteceu agora com o nosso irmão dos Estados Unidos. Deus é o defensor da vida, porque Ele é o autor da vida. E aquele que comete crime contra a vida, está cometendo crime contra Deus. Mas isso Deus não está dizendo que nós temos liberdade para ir da forma que queremos, como pensamos, ou até em conluio com outra pessoa e se vingar com outra pessoa. Deus não está dizendo para sermos pessoas vingativas, mas sim pessoas justas. Então, em Israel, Deus instituirá, organizará a forma que isso se dará. Em Romanos, Deus dirá que as autoridades foram dadas para que promovessem a justiça de Deus. E aí? E pegando pobre? Pode ou não pode? Chegamos lá. Guarda por isso. Mas eu quero que você preste atenção que Deus, Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele traz proteção para sustentar as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Isso é magnífico. Nós não temos um Deus tão bom e tão justo como esse. Aí, qual era dos dois filhos que fez a vontade do pai? Primeiro ou segundo? Primeiro, né? Pronto. Quais são as relações que Deus estabeleceu aqui para termos nessa nova criação? Primeiro, Deus confirmou, repetiu que devemos conduzir o mundo para essa adoração multiplicando-se. Segundo, ter um bom relacionamento com as criaturas, os animais. E terceiro, ter um relacionamento adequado com os outros homens. Deixa eu aplicar aqui a questão da glória de Deus, do multiplicar-se. Toda vez, irmãos, que nós queremos defender, desenvolver, crescer a nossa fama, a nossa glória, nós cairemos num caso de papel. Deixa eu dizer isso de outra forma. Construir um prédio não tem nada a ver em si, certo? Tem problema
problema nenhum você construir um prédio, uma casa, o que você quiser, até uma casa para o seu cachorrinho. Você pode construir, se tiver dinheiro e fizer isso por meio de lícito, faça. O que você não pode fazer é para aumentar o seu ego. É para ser admirado, é para receber elogios. Você não pode ir atrás de diplomas nessa expectativa de que as pessoas passem a olhar para você de maneira mais nobre, a lhe admirar, a tecer palavras carinhosas para você. Toda atitude, irmãos, que tira o foco de Deus e coloca em nós é idolatria e orgulho. E Deus abomina. A nossa função não é construir o nosso ego, é construir para a glória de Deus, é conduzir as visões para Deus, é espalhar a glória de Deus, é conduzir os olhares para Deus, é sermos holofotes, a ponto de que as pessoas não olham para a gente. Novamente, ontem foi muito interessante com os homens que deram banho lá numa lâmpada de gardel, na área externa. E aí, estavam no escuro para o churrasco. Aí, Ulisses foi na vizinha, pegou uma extensão, eles estavam sem extensão, e ligou no refletor. E foi uma beleza. Lá ficou quase um dia. Mas ninguém estava olhando para o refletor. Por quê? Porque a função do refletor era clarear o ambiente, era apontar para o objetivo dele. Ninguém ficou lá a noite toda olhando para o refletor. Não. Nem percebíamos mais que o refletor existia. Nós estávamos felizes por enxergar o ambiente, se relacionar um com o outro. Desse mesmo modo, nossa vida precisa ser uma vida que reflete, que aponta para Deus. E tudo que nós fazemos, almejamos ou pensemos, precisamos apontar para Deus. Assim nós mostraremos gratidão. Será que esse Deus não merece isso? Esse Deus que nos deu a vida, esse Deus que mesmo a gente aqui no sertãozão não deixa faltar água, está mandando aí frio, né? Realizando a coisa lá assim também, mas ficar quieto. Frio no sertão, diga aí. Chuva fora de época. Olha aí, Deus cuida da gente. Será que é pouco apontar para Ele? Cara, a gente precisa fazer isso com empenho. Nossa gratidão a Deus deve estimular a gente a ter filhos. É isso mesmo que eu disse. Nossa gratidão a Deus deve estimular a gente a ter filhos. Mas não é igual a um gato não, viu? Que só bota no mundo e vai embora esperando que os pais de perto venham adotar. Não é assim não. É criar os filhos apontando para Deus, é trazer eles para se relacionar com esse Deus das alianças. É realmente aumentar a nossa família intencionalmente, de modo que possamos ver dessa gratidão para eles e eles também se tornarem pessoas gratas. E aí chegamos ao ponto da população. Pastor, isso era na época de Noé, que não tinha ninguém. Hoje o mundo está cheio de gente. Falar do mundo é um pouco genérico, né? Quantas pessoas no mundo você conhece? Conhece mesmo? São poucas. Agora vamos reduzir um pouquinho para o nosso Brasil, que já é grande. Você sabia que no Brasil, menos de 1% do território brasileiro é construído áreas urbanas? É onde estão concentradas a maior parte das pessoas. Você pega São Paulo, maior cidade do Brasil. E aí? Então existe muito mato para ser habitado, muita casa para ser construída.
Existe muita necessidade de gente. O Brasil, na área previdenciária, está em crise há muito tempo. Hoje existem mais idosos do que jovens. E hoje o aparelho público não consegue ou está tendo dificuldades de sustentar quem já está recebendo aí os seus dividendos, na verdade, a sua aposentadoria. Por quê? Porque tem menos jovens. Ano após ano a natalidade cai aqui no Brasil. Será que está cheio de gente? Em todo o governo, seja ele de um lado ou do outro, todos eles vêm reformar a Previdência e aumentar a idade, porque não estão conseguindo sustentar. Sabe por quê? Porque não está nascendo gente. Morre muito, nasce pouco, nasce menos cada ano e nasce, inclusive, abandonado. Então, essa ideia de que o mundo está lotado é uma falácia. O mundo não está lotado. E quanto mais gente capacitada temos, menos matéria-prima precisamos utilizar para ter resultados que nós almejamos. Por causa da criatividade, dos dons que Deus tem derramado na humanidade. Então, irmãos, se nós criarmos, aumentarmos a nossa família em gratidão a Deus, criando na disciplina e no temor do Senhor, nós veremos resultados incríveis. E aí podemos ter algumas justificativas para não ter isso. A primeira foi essa questão do mundo, né? Não está cheio, mas já abordamos isso. Agora, o mundo está mal para ter nossos filhos. Já ouvi isso. O mundo está muito mal para a gente ter filhos. Vou colocar um filho num mundo cruel desse. Realmente o mundo está mal. Na época de Noé, o mundo estava bom? Não. Mas quem protegeu Noé e a família? Foi Deus. Não se esqueça de Deus. Não é você, não é o Estado, não é a polícia. É Deus. Que o salmo deles? Se Deus não protege a cidade, em vão viver o serviço dela. É Deus, meus irmãos, que sustenta nossas vidas. Agora acabou de falecer um pastor nos Estados Unidos, com 50 anos de idade, morreu de infarto. Estava tentando cuidar da saúde, morreu um pastor bom. Nós temos o caso da irmã Nancy, que morreu com menos de 50 anos, uma serva de Deus. Nós temos que lembrar que o tempo que temos aqui é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E precisamos ser gratos por tudo que Ele está fazendo conosco. Vamos lá. O Brasil está passando por uma crise. É caro demais ter filhos. Mas quem é que nos sustenta? Deus. Eu estou dizendo para você ser irresponsável. Mas quem é que mantém as estações? Deus. Quem é que nos dá inteligência? Deus. E podemos citar várias outras coisas. Mas se formos gratos a Deus, teremos prazer, irmãos, de servir a Ele nesse sentido. Deus há 2000 anos subiu e parece que esqueceu da gente, né? Deixou a gente aqui embaixo, as coisas estão piorando. Será que Deus esqueceu mesmo? Para a sorte de Clarice, Deus não vai deixar um dilúvio. Por que eu citei Clarice de novo? Na outra vez eu tinha citado. Clarice tem trauma, né? De água, de mergulhar em água. Ela teve um trauma quando criança. Mas ela não precisa temer nem se Deus inundasse novamente o mundo, porque Deus protege os seus do juízo. E Deus não esqueceu da gente, porque na vez que choveu, o arco-íris apareceu.
Sim ou não? Pareceu. Choveu esse ano mais alto? Mesmo que tenha sido pouco, choveu. Choveu? Vocês foram evangelizados. Está havendo culto. Deus não esquece. Nós esquecemos, mas Deus não esquece. A aliança de Deus não quebra. Deus merece realmente nossa gratidão, irmãos. Então, respeitar a integridade física, psicológica do próximo, baseado na gratidão a Deus, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Mesmo que as pessoas não mereçam. Vou dizer mais. Não quero ir para a igreja, não. Por quê, meu irmão? Porque Lucas é um cabra falso, não merece minha presença. Mesmo que ele seja, e mesmo que ele não mereça, como é que Deus se relaciona com a gente? Ele nos dá aquilo que a gente merece? Lembra da aliança? O homem é mau em todos os seus desígnios. Por isso eu não destruirei mais a terra. Como assim? Porque o homem é mau, Deus vai ser bom com a gente. Deus é gracioso, mesmo quando a gente não merece. E nós precisamos ser graciosos uns com os outros, porque nós já recebemos graça de Deus, meus irmãos. E é assim que Deus nos mostra o exemplo. Mesmo que eu não mereça a sua presença, ou Lucas não mereça a sua presença, vocês podem demonstrar graça, nos visitar, nos abençoar, falar coisas boas, mesmo que eu diga uma coisa ruim para a vida de vocês, vocês podem abençoar, comprar coisa. E assim nós temos motivos, irmãos, para sermos bons com Deus, porque Deus trouxe muitas bênçãos para a gente. O cristianismo, desde o início, desde que Jesus existiu, na verdade, desde depois de Jesus, na época da igreja, ele tem sido acusado por várias religiões, como uma religião de ateus, como uma religião de incestuosos, como uma religião de canibais, como uma religião de insensíveis e de intolerantes. Sabe por quê? Ateu, porque na época em que a igreja iniciou-se, adorava-se muitos deuses, enquanto na igreja adorava apenas um Deus. Porque a igreja foi chamada de incestuosa, porque ela casava-se com pessoas que tinham o título de irmãos e irmãs. Não eram irmãos e irmãs de sangue, mas havia um respeito, e assim a sociedade achava que havia um relacionamento real, sanguíneo, por essa existência social. O cristianismo foi taxado como canibal. Por quê? Porque na época do Império Romano, as mulheres eram piores do que cachorro para a sociedade. Elas serviam apenas para procriar. Elas não tinham direito à herança e nem podiam exercer autoridade política, e elas não podiam ir para a guerra. Tudo era o homem. Então, quando nascia-se uma mulher, porque na época não existia pré-natal, então não dava para fazer o aborto, a forma de abortar era como? Depois que nascia, pegava o bebê e jogava no lixão, se nascesse mulher. Aí o que os crentes faziam? Deixava aquela pobre criança indefesa lá. Eles iam lá e pegavam. Na sociedade, na mentalidade da sociedade, que lógica tinha você de pegar uma mulher? Novamente, só ia gerar despesa para aquela sociedade. Eu não estou concordando com isso, estou contando como era. Mas os cristãos não andam de acordo com a sociedade, porque a nossa pátria está nos céus, a nossa aliança é com Deus. Então, mesmo diante dessa sociedade,
os cristãos iam lá e pagavam o preço, pegavam essas bebezinhas, adotavam, criavam com suas filhas e tinham prejuízo. Os cristãos são chamados de intolerantes, de insensíveis, porque refletem os valores eternos, porque defendem a eternidade, defendem a soberania de Deus. Mas a igreja é aquela que ama, apesar da maldade do homem, porque nós seguimos o exemplo de Deus. E Deus, meus irmãos, para vocês entenderem, Deus, diferente de todas as religiões do mundo, é o único que nos oferece confiança para servirmos, adorarmos a Ele sem medo. Deixa eu dar um exemplo para você. No islamismo, você não tem certeza se vai para o céu, a não ser se você matar um infiel. Mas você pode viver uma vida impecável, um bom cidadão, mas você não tem certeza. Anda-se com medo de desagradar lá e ser jogado no sofrimento eterno. No budismo, você não tem certeza se vai alcançar a plenitude de se tornar um universo. Nem no hinduísmo. Você pode reencarnar e sofrer penalidades e virar até um mosquito. Se você for para qualquer outras pseudo-religiões ou religiões que saíram do cristianismo, haverá uma constância contínua de medo. Lembra de Lutero? Lutero tinha tanto medo de Deus, que ele se confessava direto. E um dia ele chegou para o padre dele: Padre, me perdoe porque eu peguei. E o padre: homem, sai daqui, volta para tiver um negócio que realmente mereça perdão. E ele se martirizava, e ele se cortava, porque ele vivia constantemente com medo de Deus. Até o dia que ele descobriu que o justo viverá pela fé, que a salvação é por meio da graça, que Deus é misericordioso, que Deus é generoso, que Deus, o nosso Deus, é diferente de todos os deuses, que o nosso Deus realmente merece a nossa confiança, a nossa gratidão, a nossa devoção, que nós podemos estar aqui adorando, louvando, sem ter medo que Ele desça e queime todo mundo, que nós temos a garantia que vamos para o céu, mesmo quando nós erramos, e erramos muito, mas Ele nos ama. Nosso Deus é diferente. O nosso Deus é único. Não existe nenhum outro Deus como o nosso Deus. Você tem liberdade e confiança de dormir na presença de Deus. Quem aqui teria coragem de dormir do lado do pitbull que não é seu? Ninguém. Ou do leão? Ninguém. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso que ama. É um Pai que nós tememos, mas um Pai que nós amamos e que nos ama. Que a gente pode deitar no colo desse ser todo poderoso e descansar, porque nada vai nos atingir, porque Ele nos protege e porque Ele nos ama. Por isso, veja o grande sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus deu a sua vida por nós, para nos salvar, para nos aproximar de Deus, para nos purificar de todo o pecado. E Ele fez isso por amor, e não porque nós merecemos. A maldade humana não deve ser a nossa motivação, mas sim a misericórdia de Deus. E vou finalizar aqui falando sobre o Estado. A nossa denominação, como os irmãos aqui
do curso de novos membros de Jovem Nerd, historicamente defende a separação entre a igreja e o Estado como instituições autônomas e independentes. Somos batistas. Alguns vão conhecer, como o pastor estava dizendo lá na igreja do pastor Francisco Pai, como dispensacionalistas. Depois vocês vão entender isso, né? Parece uma palavra, mas depois vocês vão entender. É como a gente crê. E aí, significa dizer que Israel e a igreja são instituições diferentes e nós não podemos impor a igreja à sociedade. Então, como é que nós esperamos ser sal e luz nessa sociedade? Como nós esperamos se envolver com a sociedade? Como nós podemos exigir um padrão de justiça, um padrão de sociedade e até mesmo de valores que nós defendemos para pessoas que não são crentes? Como, por exemplo, defender a vida contra o aborto, defender a honestidade, defender a rigorosidade das leis e a justa penalidade de acordo com a devida proporção do crime. Como nós podemos realmente fazer a diferença nesse mundo temporário? Primeiro, a vontade de Deus é que esse mundo seja seu tempo. Ele está conduzindo o mundo para isso. Infelizmente ele está revoltado. E nós não podemos fazer nada. Podemos ser igreja. E podemos influenciar, mesmo na deterioração, mesmo na piora, para algumas coisas como essas. Mas não podemos esperar que as pessoas se convertam contra a sua vontade. Não podemos esperar que o Estado financie a nossa igreja. Não podemos esperar que o Estado atenda a todos os nossos pedidos em falando em ética social. Porque não vai atender. Eles não são crentes. Mas podemos solicitar, podemos pelo menos contribuir para que eles usufruam um pouco das bênçãos de Deus enquanto esse mundo não acaba. Podemos se candidatar a vereador e não se misturar com a corrupção. Podemos sair em protesto. Podemos fazer críticas de forma adequada. Podemos solicitar a justiça, acionar o juiz, mas não podemos colocar a nossa esperança neste mundo. A nossa esperança está em Deus, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele tem uma aliança eterna com a gente, que sempre vai cuidar da gente, apesar de nós. Esse trecho começou dizendo que Deus se lembra do seu povo, não é? Lembra disso? Deus se lembra desse povo. Eu quero finalizar lembrando a vocês: Deus não esqueceu do seu povo. Deus quer para cada um de vocês. Deus está cuidando da gente. Nós precisamos ser gratos por isso. Como o primeiro filho, às vezes falhando, mas buscando fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tua igreja. Obrigado que o Senhor tem nos abençoado. Nos ajuda a ser gratos, Senhor, não só com as palavras, mas com nossas vidas. Sabemos se relacionar com este mundo. Sabemos ser sal e luz. Sabemos que nosso valor está no Senhor. Que a nossa identidade está no Senhor. Que nossa forma de ver o mundo deve ser a forma como o Senhor vê. Que esse mundo é teu, Senhor, não é meu.
não é de autoridade, não é de nenhuma instituição, mas de teu, Pai. Nos ajuda a se relacionar nesse mundo da forma que o Senhor quer, para a honra e glória do Senhor. Entregamos a vida de cada irmão, cada irmã, que eles possam viver para Ti. Guarda-os durante essa semana, guarda-os no caminho, fortalece os joelhos e coração, para que cheguemos prontos para guerrearmos constantemente em prol do Teu reino. É no nome do Teu Filho que nós oramos.